Bicho, a gente teve um jogo agora de Manchester City e o Real Reds. Vou dizer pra você, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito empacotado, que só dava a City, mas o Real Reds conseguia se defender. Até que teve um deslize da defesa e acabaram tomando um gol contra do Roy Broughton, zagueiro do Real Reds. Acho que eu digo aqui pra vocês, se não fosse esse gol, Manchester City acabaria o intervalo se complicando, porque o placar do jogo estaria 0-0. Assim começa o segundo tempo, Manchester City faz uma pressão, inclusive Manchester City volta para o segundo tempo bem diferente. No começo do segundo tempo faz 2 gols e mata a partida. O primeiro faz com o Kovacic, inclusive uma jogada bem interessante. E depois aos 59 tem gol de Bernardo Silva. E bora ver aqui essa publicação. Ontem teve o jogo entre Fluminense e Al-Ahly, que foi tipo o mesmo roteiro. No primeiro tempo, o Fluminense teve muita complicação, mas diferente do City, Al-Ahly certimamente foi até melhor. Enquanto no segundo tempo, foi um segundo tempo bem dominado pela equipe do Fluminense. Assim, depois encontraram um gol de pênalti com Arias e depois ainda no finalzinho teve gol dele, John Kennedy. E também notícia muito boa para os torcedores do Fluminense. Várias vezes na transmissão, os narradores e os comentaristas disseram que basicamente De Bruyne e nem Doku e Haaland lá vão jogar a final do Mundial e também nem jogaram a semifinal. Ou seja, pro Fluminense tá mais tranquilo, porque são 3 jogadores que vêm jogando muita bola. Doku nessa temporada jogando muito bem pelo Manchester City, e antes lá no Rennes também jogava muito o time francês, e os dois aqui sem comentários. Haaland, que é o artilheiro do mundo junto com o Cristiano Ronaldo, e De Bruyne, que é basicamente um jogador muito técnico. Quem dirá se bobear o mais técnico do mundo atualmente, mais do que Messi, mais do que Neymar, que estão em baixa. Então, cara, como mostra essa publicação, o mundo não gira, ele capota. Em 2018, o Diniz foi lá pro estádio do City, o Etihad Stadium, fazer uma pesquisada para aprimorar o conteúdo profissional deles com os atletas e com ele mesmo, com o psicológico e etc. E agora em 2023, 5 anos depois, basicamente a gente vai ter a final, o guardiolismo contra o dinizismo. Quem será que ganha? E falando pra vocês, hein? Todo torcedor do Fluminense tá igual o John Kennedy. Tá armado pra ganhar do Citão. Bora ver! O Manchester City que vem numa mini crise. Não vem muito bem na Premier League, mas ganhou essa partida aqui no Mundial. Acalma mais os nervos. E na Champions League tava invicto. Inclusive, nas oitavas de finais agora, vai pegar o Copenhague. Inclusive, foi um jogo que no primeiro tempo foi bem calmo, bem sereno. Teve um amarelo para Akanji, que inclusive foi um agarrão do caramba. Teve aquele gol contra bem no finalzinho, já indo pro intervalo, no apagar das luzes, que foi aos 45 mais um de acréscimos. E depois Kovacic fez o gol, como eu bem disse. Teve algumas substituições, Bernardo Silva fez aos 58, depois o City foi lá e fez 3 substituições, tirou Akanji, botou Gvardiol, tirou Phil Foden, botou Julian Álvares, depois tirou Bernardo Silva e botou Chris Bob, e botou Bob. Então foi assim. Foi um jogo em que o Manchester City botou o time bem mistão, inclusive Matheus Nunes foi titular. Teve a volta permanente de Rodri. Então, assim, pra mim, como o Caio Ribeiro também disse lá na transmissão, estamos ansiosos para essa final. Porque depois do que? 5, 6 anos, a gente vai ter um confronto bem competitivo. Manchester City, que tá com vários defeitos, tá com a crise agora após os últimos 6, 7 jogos, e também não vai poder contar com o Haaland,
que é peça instrumental muito boa dessa equipe, artilheiro do ano, artilheiro do City e etc. De Bruyne, que faz muita jogada, inclusive De Bruyne que faz o quê? Uns 4 meses fora, e também Jeremy Doku, que também não foi relacionado, ele que está sendo titulado citando a massa e vem jogando um bolaço. Esse foi o vídeo, se você ficou até aqui eu lhe agradeço, valeu, fui!